Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós vamos conversar agora com Valmir de Souza, que é conselheiro municipal de mobilidade e transporte em São Paulo, diretor da Biomob Soluções Inovadoras em Acessibilidade. Tudo bem com você, Valmir? Tudo ótimo, Roberto. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a evolução do tema, a evolução das questões sociais relacionadas à pessoa com deficiência. Século XXI, o que aconteceu com a nomenclatura, o que aconteceu no meio social, no meio estudantil, no meio do transporte. Nós vamos conversar com uma pessoa que escreveu sobre isso e fala sobre isso muito bem. Nós vamos aproveitar e perguntar se existe mais espaço para crescimento. Nós vamos conversar com Valmir de Souza, que é conselheiro municipal de trânsito e transporte em São Paulo e é diretor da Biomed Soluções Inovadoras em Acessibilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Roberto. Muito obrigado. Eu li uma matéria sua na revista Reação, que foi no início desse ano, sobre século XXI e a evolução, inclusive, das nomenclaturas. Tá? Por que é tão importante mudar o nome de como é chamado as pessoas com deficiência? Bom, primeiramente porque a gente está falando de pessoas, né? A gente não está falando de coisas, não está falando de objetos. E essa evolução que vem lá desde o inválido, desde o portador de deficiência que tentaram colocar, desde o deficiente, ele mostra que se dá mais importância para o termo do que para a pessoa. Então a própria ONU hoje, né, e alguns países da Europa usam a diversidade funcional. Então o que é a diversidade funcional? É o seu jeito diferente de andar. Eu ando diferente de você. Então você tem uma diversidade funcional, você não tem uma deficiência. E na minha ótica, as cidades são deficientes e não as pessoas. Para as pessoas mais jovens que estão acostumadas aí com o deficiente, a pessoa com deficiência, a pessoa com necessidades especiais, passou por todos esses termos, né? Ainda não pegaram termos mais rudes e mais cruéis que é dos tempos antigos, de 40 anos atrás, e às vezes, em alguns lugares, em algumas pessoas, né? Não vamos assim, fazer nomenclatura dessas pessoas, mas em algumas pessoas também ainda se usa termos muito cruéis, que era o louquinho, o aleijadinho, o tortinho, o ceguinho, né? Usava coisas assim bem pejorativas, acentuando que a figura humana não existia. Existia sim ali um defeito, né? Essas nomenclaturas eram realmente o louco, né? Tinha coisa para tudo. Então, eu acho que a evolução vai trazendo mais a humanidade daquela pessoa, vai trazendo ela mais inserida no termo humano, né? Perfeito. E essa diversidade funcional, você acha que é mais cabível? Eu acho que é mais cabível. Eu também sou do tempo em que as escolas segregavam as pessoas com deficiência em salas especiais. Só que lá ficava o cego, o surdo, o autista, o cadeirante, né? E é óbvio, cada um com a sua diferença, cada um com a sua diversidade funcional. Então, o indivíduo precisava ir ao banheiro, era um sacrifício. Ou ele não estava escutando, obviamente, por ser surdo, o que o professor estava falando, ele tinha uma dificuldade enorme. E isso gerava um delay, gerava uma dificuldade de acompanhar a escola. E inclusão é participar de tudo, é ter acesso a tudo. Então, eu acho que desde a época em que se separavam as crianças, já se mostrava o quanto o tema era um tema desconhecido. Porque você tratava todas as deficiências da mesma forma, né? Você tratava um autista ou uma pessoa com síndrome de Down... Mas eram segregados. Eram segregados. O deficiente ficava do lado. Da mesma forma, segregada, é isso que eu estou te dizendo. Não é com igualdade, era com segregação. Você cita nesse texto seu que o Enem desse ano teve um tema da redação muito sugestivo, né? E me deixou 2 pontos de interrogação, certo? Me deixou um ponto de interrogação. Será que ele está aceitando isso como positivo e um segundo ponto de interrogação? Será que ele está fazendo uma crítica, achando que esse tema foi de uma forma negativa? Me explica os dois lados. Bom, vamos lá. Da minha dúvida. Da sua dúvida, vamos lá. Espero que eu consiga te responder. Eu tento ser um cara bem imparcial.
Roberto. Hoje eu trabalho muito auxiliando prefeituras, principalmente prefeituras de municípios pequenos, a entenderem quais são os gargalos de acessibilidade em cada município. E, por outro lado, eu tento enxergar quais são os anseios das pessoas, o que elas esperam que o poder público... E no Brasil a gente negligencia muito o bem comum, né? Então, calçada, né? Educação, saúde, isso é bem comum. Então, isso... E quando se colocou o tema... Eu acho que calçada é um bem dos outros. É, dos outros. É um bem comum. É uma polêmica, não serve para mim. É uma polêmica enorme, né? Quando se gerou esse título... houveram muitas críticas, Roberto, muita gente criticando e professores criticando. Poxa, isso foi pegadinha, como é que vocês soltam um tema desse? Soltam um tema desse para ver o quanto a gente é ignorante com o tema. O quão é importante você se preocupar com uma pessoa que não escuta, né? Ele está aí na sociedade, a gente está falando de 45 milhões de brasileiros, assim, é muita gente. A OMS fala de 1 a cada 7 pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência. A gente está falando de 1 bilhão de pessoas, é muita gente. Então, não deveria ser necessário a gente incluir essas pessoas. Seria necessário a gente entender essas pessoas. E é isso que o Enem fez. O Enem mostrou o quanto nós somos ignorantes com o tema. O correto, pelo que eu estou entendendo você, seria o mundo se incluir. O mundo se... O mundo se incluir. O mundo dá o que é o bem comum, né? Nós não estamos falando de uma minoria. Se nós estamos falando em 40 milhões no Brasil, nós estamos falando aí de um quarto da população brasileira, né? 1/5 da população brasileira. 23%, né? Então, nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando que o mundo não está incluso. Não está incluso, ou o mundo não entendeu ainda a diversidade humana. Não enxergou, né? Principalmente o Brasil. Não conseguiu enxergar isso. Bom, mas levando esse tema, você acha que as discussões elas vão se aflorar dentro do ensino primário, do secundário? Esse tema da redação, ela suscita uma discussão grande dentro do ensino médio? Eu acho que ela acende a luz amarela, não é nem a vermelha ainda, mas ela acendeu a amarela para mostrar o quão a educação não está preparada. E, obviamente, se a gente pegar as redações que foram escritas no Enem, a gente vai ver um monte de absurdo. A gente vai ver um monte de absurdo. A gente tem aqui a linguagem brasileira de sinais, né? Você tem muito surdo que não é oralizado, né? Que ele só se comunica por Libra e que ele se autossegrega. Ele não consegue se inserir na sociedade. Nem o poder público, né? E nem a iniciativa privada enxerga as pessoas com deficiência como elas deveriam ser enxergadas, com mais humanidade e se adequa e se prepara para recebê-las. Toda essa questão, ela é muito nova, né, Roberto? A gente tem que admitir isso, né? Então, assim, faz muito pouco tempo que a própria ONU colocou luz a esse tema. Então, eu acredito que a gente está acordando e a gente está num momento político muito delicado em que é hora de a gente não usar só as pessoas com deficiências como palanque, né, para ganhar voto, mas como melhorar a sua cidade, melhorar seu Falou estado, muito bem. melhorar seu Não país. gosto de ser usado. Mas, Valmir, você disse que é um assunto muito novo e eu diria mais. Ele é um assunto muito novo, fruto da discriminação, que a discriminação é fruto da ignorância, certo? A ignorância humana, ela é tão grande, mas é tão grande que ela simplesmente deixa de lado os seus próprios pares, entendeu? Por não entender ou não ter o sacrifício ou a vontade de ali entender quem é aquele outro, o que ele é, o que ele faz, quais são as potencialidades dele. Simplesmente, não, ele tem um defeito, que era assim, que era dito, ele tem um defeito, deixa ele de lado. Poxa, mas ele não pode carpir, ele não pode colher, mas ele pode fazer outras coisas. Então, você deixa de conhecer o outro pela ignorância e você discrimina por causa do preconceito que é fruto da ignorância. Então, por isso é um tema novo. E nós precisamos lutar muito, muito para que isso rapidamente se extinga. Deixa eu fazer um parênteses no que você falou e eu concordo 100% no que você disse. O país tem uma postura muito assistencialista, Roberto. Aqui no país, no Brasil, a gente tem inúmeras leis. Só que são leis de defesa. Quando nasceu a história do Estatuto da Pessoa com Deficiência, muita gente foi contrária ao Estatuto, porque falou, eu preciso de alguém que me defenda? Precisa. Você precisa de alguém que garanta seus direitos.
Só que mesmo assim a gente não tem hoje quem fiscalize. Então esses direitos também não são cumpridos. Então a questão não é lei, a questão é humanizar o tema. A questão é as pessoas entenderem que as diferenças estão aí e a gente precisa aceitar. É o mesmo discurso da questão do LGBT, da questão do negro. Todas essas questões, elas precisam ser entendidas e respeitadas, porque o mundo é diverso. E ele vai continuar cada vez mais diverso. Acho que o exemplo da Copa do Mundo, da França, só com negros e só com africanos praticamente, mostrou o quão diverso é o mundo e o quão a gente precisa evoluir para entender melhor essas pessoas e poder atuar de uma maneira mais séria, né? Porque a gente não tem seriedade no país, né, Roberto? Essa que é a verdade, né? Nossa, eu achei esse espetáculo da Copa do Mundo fantástico. Fantástico. Porque nós tivemos aí os 4 países finalistas da Copa do Mundo, todos eles tinham lá quase 50% dos seus jogadores de imigrantes. E o pessoal brigando contra a imigração, brigando. Isso virou um tema político ridículo, já que demonstrado em campo, demonstrado ali no vamos fazer, a diversidade mostrando a sua força, né? Imigração na França, imigração na Inglaterra, imigração... Todo lugar, ali os jogadores em campo estavam mostrando a superioridade de um povo quando ele tem diversidade. Ainda vai ter uma Copa que vai ter transexual jogando ainda. Escreve o que eu estou te falando. Ainda vai chegar uma Copa em que alguém que se assumiu... O técnico paraplégico na beirada do campo. Ia ser legal. Nossa, maravilhoso. Ia ser legal. Maravilhoso. Nós precisamos fazer com que a diversidade tenha a sua produção exposta na grande mídia. É isso mesmo. Não é isso? Concordo, Nós precisamos de que as pessoas acreditem na potencialidade da diversidade, da mistura de raças, da mistura de tudo. E é esse o seu trabalho na Biomed, Biomob. Biomob, isso. O Biomob ele nasceu como um aplicativo. Era um guia, vou ser até meio pretensioso, era para ser uma mistura de Waze com TripAdvisor da pessoa com deficiência física. Então ele indica locais, serviços que têm acessibilidade, ou seja, que o cara fez a obrigação dele, né? Porque a lei fala que é obrigado a ter. Então toda nova edificação e toda reforma tem que prover acessibilidade. Nós vamos pedir uma explicação mais detalhada da Biomob para você, mas depois dos intervalos. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando com o Valmir de Souza, que é conselheiro municipal de mobilidade e transporte em São Paulo, diretor da Biomob Soluções Inovadoras em Acessibilidade. E você estava falando para a gente no primeiro bloco o que é a Biomob. Legal. Bom, a Biomob nasceu, meu pai teve um AVC, foi para a cadeira de rodas, e meu pai sempre teve uma vida ativa. Eu sou fisiologista, professor de educação física de formação e sempre tive uma vida ativa como o meu pai. E meu pai sempre gostou de restaurante, de cinema, de teatro. E eu me aventurei a empurrar a cadeira dele para ele continuar tendo uma vida ativa. E vi que era um caos a cidade, Roberto. E aí eu levava uma cadernetinha e anotava os endereços do que era acessível. Ah, vamos num restaurante, vamos lá, dá para ir nesse aqui. É o que eu faço até hoje. E aí, dá para ir nesse, dá para ir naquele. Aquilo virou uma lista, né? Depois, com o tempo, eu acabei conhecendo um cara, o Eduardo Câmara, do Mão na Roda, né? Que fez um trabalho super legal com o Christian Matsui. E eles tinham um blog que falavam do tema. E eu falei assim, olha, eu quero criar um aplicativo com os endereços, porque eu queria que as pessoas tivessem acesso a essa informação. E aí eu criei o aplicativo. Quando eu criei o aplicativo, eu comecei a visitar mais municípios e andar mais. Foi um pouco antes dos Jogos do Rio 2016, né? E eu comecei a ver que o problema era grande. E não era só problema de mobilidade, né? Não era só você ter um estabelecimento acessível. Você não tinha calçada, você não tinha um transporte público adequado, você não tinha vaga reservada respeitada. Ou seja, era quase uma missão impossível você chegar num local. E aí eu comecei a fazer uma leitura melhor. Hoje eu trabalho com os municípios, o aplicativo está crescendo, é um aplicativo muito sério, porque a gente manda uma equipe técnica no local para avaliar, né? E quando eu acho o local que não é acessível e devia estar, eu mando a informação para quem deve. Então eu entrego relatórios para as prefeituras do que precisa ser melhorado de acessibilidade, tanto na parte de calçadas, quanto na parte de transporte, quanto na parte de edificação.
né? Porque não adianta ter um só dos três. Se você não tiver os três, você não tem mobilidade, você não sai de casa. Os erros são inúmeros, assim, não dá para descrever em detalhe ou em qualidade ou em quantidade a quantidade de erros absurdos que existe na questão de acessibilidade dentro da cidade de São Paulo, dentro das cidades do interior, dentro do Brasil e poderia dizer até dentro do mundo. Com certeza. Nós temos um desenho para a vaga da pessoa com deficiência, que é um desenho universal, é um desenho que está em qualquer lugar, em qualquer revista, em qualquer site que você entrar, tem um desenho lá. Mas grandes empresas, inclusive estive na Rota do Vinho recentemente, estava visitando algumas adegas ali, e adegas enormes, grandes, simplesmente coloca a vaga comum, certo? Com um desenho pequenininho assim de pessoa com deficiência. O motorista chega nem vê. E se o deficiente chega, ele não tem como abrir a porta para descer a cadeira de roda, porque não tem aquele espaço lateral. É uma negligência, uma falta de pesquisa, uma falta de interesse por parte dos empresários que é inimaginável. Sabe? Lugares onde tem estacionamento para pessoa com deficiência, logo em seguida tem uma escada. Você não precisa, não sei para que tem aquilo ali. As motos, os motociclistas de São Paulo, todos eles, vou dizer assim, quase 100%, acham que aquela faixa listrada que tem do lado da vaga do deficiente é estacionamento para motos. É isso mesmo. Eles têm certeza que aquilo ali é estacionamento para moto. E não precisa explicar para esse pessoal, se eles fizeram um curso para tirar a sua carteira, que aquilo ali é para abertura da porta. Não é estacionamento de motos. Mas continuam assim. Então, a insensibilidade, a falta de interesse, tanto dos empresários como dos usuários, é gritante. Sabe o que eu acho, Roberto, com relação a isso? Eu tenho negociado com a Sete Rio e eu tenho conversado muito com o Cid Torquato hoje sobre a gente fazer uma curadoria disso. O aplicativo ele vai informar onde estão as vagas, mas além de informar, eu vou visitar vaga por vaga para ver se ela tem sinalização vertical, sinalização horizontal, medida adequada, área de transferência, rampa próxima e principalmente calçada próxima. Não adianta nada você ficar andando no meio da rua. Então essa curadoria ela se faz necessária. E o interessante, Roberto, é que as empresas estão abertas para isso. A Sete Rio ficou super empolgada em receber essa informação. Em São Paulo nós temos 1.872 vagas reservadas para pessoas com deficiência. Eu fiz um trabalho em amostragem, eu visitei 80 vagas. Dessas 80 vagas, 62 eram quase que não serviam para nada. Mas nós precisamos de intensificar o trabalho. Por exemplo, eu vou citar o Cid Torquato, que o Valmir citou agora, ele é secretário municipal da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Uma pessoa maravilhosa, já esteve conosco aqui algumas vezes e tem um trabalho intenso. Mas, por exemplo, coloca-se como ideia, será que nós poderíamos procurar todas as escolas, autoescolas, que dão carteira de motorista para os motoqueiros, para os motociclistas. Trabalho educativo. E falar para eles, olha, é o seguinte, tem um detalhe aqui, coloca em grifo, vermelho, fala assim, ó, isso aqui é importante que vocês saibam. Esta vaga aqui não é para moto. Será que existe isso dentro das autoescolas? Não existe. Será que existe esse ensinamento? Fala assim, olha, respeite o seu próximo. Precisa de chamar todas as autoescolas e fazer uma reunião. Quantas autoescolas tem em São Paulo? Tem 300? Faz uma palestra para eles. Fala assim, olha, todos os seus alunos deverão ter essa informação. Perfeito. Eu acho que o principal caminho é esse mesmo, é a educação. Mas eu acho que além disso, o brasileiro de uma forma geral, eu amo meu país, tá, Roberto? O brasileiro de uma forma geral é mal educado. Ele é mal educado como pedestre, ele é mal educado como motorista, né? E ele desconhece todas as leis de trânsito. O que você falou é clássico isso. O cara ir lá e estacionar a moto na área de desembarque é clássico. Eu fui uma vez numa loja e a loja tinha as vagas bem demarcadinhas. E o gerente da loja colocou uns vasos, 3 vasos na área quadriculada. E eu perguntei para ele, para que você colocou esse vaso aí? Ele falou, não, cara, senão o cara vem e estaciona. Eu falei, pô, legal, mas e o cara desce da cadeira como agora? Tira o vaso? E ele falou, não tinha pensado nisso. Não pensou. Eu já vi vaso na frente da rampa. O cara que não pensou. Isso é muito O cara tem uma comum. rampa para entrar no consultório dele, mas tinha um vaso na frente da rampa. Eu falei, por que você colocou o vaso aqui? Para enfeitar. Lógico, lindo, o vaso é sempre para enfeitar. Maravilha. Você quer que eu fique parado aqui também para enfeitar?
Eu acabei de vir de um município que eles estão reformando a orla, Itanhaém. Eles estão reformando a orla. E essa orla, eles estão colocando um piso bem adequado na via e na calçada. E eles estão colocando as rampas. Roberto, a primeira rampa que o cara instalou tem um poste que deve ter uns 80 centímetros de largura na frente da rampa. O cara sai a rampa e o cara que fez a edificação foi lá e colocou a rampa. Ele não podia ter chegado e falado, a gente vai precisar remover esse poste ou trocar essa rampa de lugar. Não, ele foi lá e instalou. Por que ele instalou? Porque provavelmente ele é um prestador de serviço da prefeitura e ele faz o que a prefeitura manda. E a gente não tem um mapa disso. Tá? O Google hoje faz o que eles chamam de rotas acessíveis. Então, em alguns países do mundo, você sabe como é que está a calçada. No Brasil não, né? Mas em alguns países do mundo, você sabe como está a calçada. Então, eles passam essa informação para o Google e o Google joga para dentro do Google Maps. Né? Mas nós tínhamos isso, Valmir, nós tínhamos na Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos lá em 2005, nós já tínhamos um programa de rotas acessíveis. Programa maravilhoso. Eu não sei por que não foi implantado isso. O programa Rotas Acessíveis, ele tem um incentivo do governo estadual e do governo federal. Né? Ele incentiva os municípios que criam as rotas. Tá? O que acontece? Você pode ter esse mapeamento pronto, o problema é que o que você tem no papel não é o que está na calçada, Roberto. A calçada hoje virou terra de ninguém. A calçada é a extensão da via, é responsabilidade do município, não é do munícipe, como a gente costuma dizer. Só que cada munícipe faz o que quer com a sua calçada. Nós tínhamos, Valmir, que você falou no começo, leis nós temos, projeto nós temos, falta fiscalização e falta implantação. Só para dar uma explicação para os nossos queridos amigos de casa, esse projeto Rotas Acessíveis é o seguinte, você pega uma planta da cidade e vai sobrepondo uma sobre a outra. Aonde tem o maior número de hospitais, aonde tem o maior número de indústrias, aonde tem o maior número de escolas, aonde tem o maior número de tratamento fisioterápico, e coloca-se um sobre o outro e o computador te dá uma rota que ela seja a mais viável para acessar todos esses ambientes que foram sobrepostos dos mapas. Ok? Ali dá uma rota que seja assim, ela é a veia principal de acessibilidade. Pensando-se nisso, faz-se uma calçada totalmente preparada para cadeirante, para cego, para surdo, para idosos, para pessoas comuns, para tudo. E a ideia é de que isso vai se proliferando, ou seja, as vias menores, os lojistas, as pessoas interessadas vão falando, poxa, ficou bacana aquilo ali, quero fazer na minha rua também. Isso vai crescendo. Esse é o projeto Rotas Acessíveis. Perfeito. É isso? É isso mesmo. Deveria ser implantado em 4 ou 5 ambientes dentro da cidade de São Paulo, esperando que aquilo fosse que nem uma semente, criasse ramos, fosse crescendo automaticamente. A LBI reforça isso. Além desse reforço, faz parte de uma das 17 ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, criar as rotas acessíveis, de novo, é fazer obrigação, mais do que só a sua obrigação, perdão. O Brasil vive de política reparatória. Essa discussão que tem agora, essa discussão das calçadas, ela é totalmente dispensável. A gente não tinha que estar discutindo a calçada, a gente tinha que estar obrigando o munícipe a cumprir o que está desenhado, qual é o desenho da calçada, e a prefeitura entregar os quilômetros de calçadas que precisa entregar. A gente deveria ter, em São Paulo, 34 mil quilômetros de calçadas. É muita coisa, cara. E não tem. A gente não tem metade disso. Você vai em município de periferia, Zona Leste ou extremo da Zona Sul, você não tem nem calçada. Valmir, eu vou, antes de pedir o seu site aqui da Biomob, eu gostaria de falar para você o seguinte, a nossa luta é tão grande, mas tão grande, e a gente fala, parece que são palavras ao vento, né? As pessoas entram por aqui, saem por ali. Essa questão das calçadas, eu falei assim, São Paulo é uma cidade antiga, como Lisboa é uma cidade antiga. Lisboa, por exemplo, a acessibilidade é péssima, né? E aí vai por diante. Mas nós poderíamos corrigir para o futuro. Eu falo assim, não dá para mudar o passado, não dá para mudar o passado, mas, palavras do Chico Xavier, mas você pode trabalhar no presente para mudar o futuro, Legal. Sabe? Eu acho que isso é importante. Nós poderíamos fazer, por exemplo, os projetos são aprovados na prefeitura. Todas as plantas de construção de casa, de prédios, são aprovadas na prefeitura. Tem que dar lá um aval da prefeitura, falar, aprovei o seu projeto. Por que não se anexa
nessa planta que vai ser aprovada na prefeitura, a planta da calçada. Por que não se faz isso? Então, na verdade, nós temos até a CPA aqui, né, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, e a gente tem a legislação fala o seguinte, quando um arquiteto termina uma planta, ele assina o ART lá, né, que é de responsabilidade técnica. Mas a calçada não está na planta. Então, na maioria das edificações está. Na maioria das edificações está. Mas ela não entra na aprovação da prefeitura. Então, mas deveria entrar. Exato. E deveria estar atrelado ao alvará de funcionamento, à BITSE. Seria muito simples você criar mecanismo para você policiar isso. O problema é que vai ter que sair andando, olhando todos os lugares agora. O que a lei fala é o seguinte, Roberto. O artigo 45 da LBI agora ele é bem claro. Ele trata só da rede hoteleira. Tá? Então, desde o dia 1º de março, todo hotel tem que ter 5% de quartos adaptados, né, total, e 5% que eles chamam de ajudas técnicas. Tem, Roberto? Não tem. Ô, Valmir, nosso tempo está estourando, dá para falar sobre mobilidade aqui o dia inteiro, mas me dá o site do pessoal que quiser dar sugestão ou crítica para você. Legal. O meu site é biomob.org. Biomob.org. Nós agradecemos a você pelo seu trabalho, pela intensa luta aí para fazer com que a cidade seja melhor. Agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Até a próxima semana. Um abraço. Até lá.